Graças a Deus. Amém. Boa tarde, gente. Pode sentar, por favor. Graça e paz a todos. Obrigado, pastor Cláudio, pelo carinho de sempre. Pastor Bruno, obrigado. Obrigado, Tiago, pelo contato. Todos os queridos irmãos e irmãs aqui. Eu sei que ficam umas mulheres escondidas aí. Da outra vez eu preguei aqui, falei umas besteiras de mulher e tinha umas mulheres escondidas ouvindo do berçário. Então, elas estão sempre por aí, né? Elas estão sempre por aí, é um perigo essas irmãs. Mas é uma bênção poder estar aqui. Melhor do que ser convidado para ir para algum lugar, é poder retornar, ser convidado de novo, né? E é sempre muito especial poder estar aqui com vocês, né? Eu sei que quando anuncia que vai vir um pastor de Piracicaba, a pessoa já fala, o cara vai vir a cavalo, de carroça, com chapéu de palha, mascando fumo, com a camisa do 15, né? Mas não, lá tem gente também limpinha, tal, normal, né? Enfim, obrigado, querido. Amém. Mas é sempre muito bom estar aqui. Estou acompanhado do meu querido amigo também. Eu falo que ele é meu tio, ele diz que não, ele é só casado com a minha tia. Mas eu acho que é meu tio, né? Pastor Márcio, pastor da Quadrangular, e está junto comigo também, aí hoje à tarde. Muito bom estar aqui. Um desafio pregar sempre é um desafio pregar, sempre é um desafio maior pregar depois do almoço, por causa do bode, por causa daquela, né? Daquela coisa toda, e sempre um desafio também pregar depois do pastor Flávio, né? Que teve aí pela manhã, um dos maiores pregadores hoje do país, sem dúvida alguma, uma igreja linda em Campinas, relevante, mas eu sei que Deus tem algo poderoso do céu para nós nessa tarde. Amém, gente? Vou pedir para você abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Aleluia. Graças a Deus. Eu trouxe um material, na verdade o pastor Cláudio e a Jane tiveram lá e pegaram, a Jane fica fazendo a propaganda do material. Eu preciso arrumar umas 10 Jane, assim eu viro um Augusto Cury e fico rico. Quem sabe, oh meu Deus. Mas no final do ano passado, nós compilamos uma série de mensagens que eu tenho pregado lá na igreja e transformamos essa série de mensagens em um devocional de 40 dias. 40 dias de fé e esperança. É um livro para você ler em 40 dias, uma leitura fácil, rápida, objetiva. Você lê em 1 minuto e meio, 2 minutos, antes de sair de casa, para começar o seu dia ou para terminar, sempre uma mensagem de Deus. E o material vai estar lá no final, se você quiser, de repente, levar, enfim, para ser abençoado mesmo e poder abençoar alguém, tá bom? Tem todo o material lá, o livro é 15, tem uns livretinhos pequenos também, é 4x10, tem CD de mensagem. A gente não faz disso um comércio, nada, nem dinheiro dá. Mas é para a gente poder mesmo espalhar a mensagem, potencializar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Juízes, capítulo 16, eu quero ler com você o verso 30, que diz o seguinte, Juízes 16, 30. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que o que matara na sua vida. Então, seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele, o texto está falando sobre a morte de Sansão, julgou ele a Israel 20 anos. 20 anos. Em 2008, eu estava pregando uma terça-feira na igreja, na verdade estava me preparando para pregar,
e eu precisei sair no meio do culto porque minha pressão estava estourando, explodindo, dor de cabeça, e fui parar na Unimed, eles me atenderam lá rapidinho e me encaminharam para um cardiologista. E eu cheguei no meu cardiologista com 123 quilos, ele pediu uma série de exames, eu o entreguei, e eu estava com, estamos falando de 10 anos, eu tenho 35 hoje, estava com 25 anos, menino ainda, meu segundo filho estava para nascer, eu tenho 3 hoje, e ele me disse o seguinte, olhou para a minha cara e falou, você vai morrer. Você vai morrer. Se você não cuidar do seu coração, você vai morrer. E eu falei para ele, eu não quero morrer, não. Ele falou, então toma vergonha na cara e muda de vida. Você tem que cuidar. Essa máquina aqui, uma hora vai pedir a conta, e se você não estiver bem, está tudo acabado, você vai deixar uma mulher viúva, filhos órfãos, e naquele dia virou uma chave na minha vida. E eu comecei, então, cuidar da minha saúde, e me preocupar, e fazer uma atividade física, nada de loucura, de doideira, mas o meu cardiologista me deixou claro, se você não cuidar do seu coração, você não cuidar da sua saúde, isso vai afetar a sua vida. Proposta dessa conferência, desse congresso, desse tempo nosso aqui juntos, é da gente cuidar do nosso coração. É de nós calibrarmos o nosso coração. Eu sei que calibre, a primeira coisa que vem à nossa mente, pelo menos a primeira vez que eu vi a palavra calibre na minha vida, foi quando eu fui arrumar o pneu da minha bicicleta, num posto de gasolina. Não é isso que a gente faz? Vai lá e dá uma calibrada. A gente liga calibre também com a potência de uma arma. Se ela é calibre 38, se ela é calibre 22. Mas hoje nós estamos falando de ajeitar, de arrumar aquilo que é o centro das nossas emoções, o centro da nossa vida. Porque Salomão disse em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E, obviamente, Salomão não está falando aqui de coração, essa máquina que bate aqui e joga sangue para todo lado. Ele está falando do centro das nossas emoções. Sempre que você for ver na Bíblia, coração está se referindo à nossa mente, a sede da nossa alma. Você não cuidar disso, sua vida, seu futuro pode ser prejudicado. Eu estou falando isso porque o texto que nós lemos é a história de um cara que não cuidou do seu coração, não cuidou da sua vida. Ele é o famoso super-herói atrapalhado, né? Eu não sei se você, quando criança, estou vendo alguns aqui, eu acho que não, porque estão com cara de mais velho. Mas tem uma turma mais nova aqui, da minha idade, assim, bem novinho, que cresceu assistindo Chapolin Colorado. Né? Eu sou apaixonado pelo Chaves até hoje. Chapolin Colorado é aquele super-herói que só faz burrada. Só apronta. E a Bíblia conta a história de um super-herói também que tinha uma atrapalhada, que misericórdia. Sansão. Um cara que foi chamado por Deus para ser juiz, para ser um libertador do povo de Deus, mas que tem uma vida cheia de desacertos, uma vida cheia de coisas erradas, justamente por não cuidar do seu coração, justamente por não arrumar coisas que precisavam ser arrumadas. E você vai ver de uma forma triste, como nós lemos nesse texto, você pode dar outro nome, mas Sansão se matou. Ele matou um monte de gente junto. Mas ele termina fazendo o papel de palhaço no templo do deus Dagom. Imagina você divertindo os filisteus. E
e morrendo de uma forma triste, trágica, amarrado, cego. Você vai ver isso no texto. Depois até um desafio para nós lermos em casa. Em 10 minutos você lê toda a história de Sansão, são 3 ou 4 capítulos apenas. Eu quero hoje fazer, talvez, o caminho inverso do que muitas mensagens são pregadas, né? A gente normalmente pega um texto, quem é pastor, pregador aqui, sabe do que eu estou falando. A gente pega um texto de alguém na Bíblia, olha e fala, esse cara é um exemplo, tal, pá, vamos seguir aqui. Mas você sabe que a gente não aprende só com os acertos dos outros. Nós aprendemos até mais com os erros dos outros, com os desacertos dos outros. Aliás, diz que a sabedoria está nisso, né? Que o cara inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, eu quero hoje olhar com você para a vida de Sansão e pensar em algumas coisas que a história dele pode me ensinar e te ensinar sobre alguém que não cuidou daquilo que deveria cuidar. A primeira coisa que a história de Sansão nos ensina é que começar bem não é garantia de terminar bem. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, começar bem não é garantia de terminar bem. Sabe, tem um ditado que diz o seguinte, que começa certo, dá certo. E tem um outro ditado que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra a mãe. Não, esse aí não diz. Esse aí é outra. Esse aí é outra parte é outro filósofo, né, compadre Washington. Não. Tem um ditado que diz que o que começa certo termina certo e pau que nasce torto nunca se endireita. A gente sabe que no fundo não é verdade. Porque certamente a experiência, a vivência te mostrou, me mostrou e tem nos mostrado que muitas pessoas que começaram bem, terminaram mal. E muita gente que começou mal, terminou bem. Só um parênteses aqui, o dia que Jesus morreram mais 3 pessoas. Morreu Jesus, Judas Iscariotes e 2 ladrões. Não foi isso? É óbvio que morreu muito mais gente, mas o relato bíblico nos mostra essas 4 mortes. É curioso que tem uma chave para nós entendermos um pouco do que eu estou falando aqui. Tem um ladrão lá que é o cara que começou mal e terminou mal. Ele começou como ladrão, terminou como ladrão e tal. O final dele foi horrível. Tem um outro ladrão, que a gente normalmente tem a tendência de falar que era o ladrão bom. Conhece, não? É o bom ladrão, é o Robin Hood. Hoje em dia tem muito disso, né? Não, o cara é ladrão, ele rouba até, mas ele ajuda as pessoas. Não. Os 2 não prestavam. Os 2 eram ladrões. Um começou mal e terminou mal, o outro começou mal, mas terminou como? Terminou bem. Aos 45 do segundo tempo, velho, na prorrogação. E ele falou mais ou menos igual o Corinthians mesmo. Sempre, mas nesse caso sem ajuda da arbitragem. Com a ajuda do mestre. Com a ajuda do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele olhou para Jesus, ele olhou para o outro cara e falou, rapaz, você está maluco? Nós estamos aqui porque a gente merece. Ele está aqui sem ter feito nada. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse evento é o maior tapa na cara de todos os religiosos do mundo, porque esse cara nunca frequentou um culto na vida, nunca foi numa escola dominical, nunca deu um centavo de oferta na igreja, o miserável vai estar no céu. Você sabe, pastor Bruno, que uma vez tinha um cara lá em Rio Claro, o Cláudio, que me falou assim, pastor, da junta da igreja, eu sou contra a igreja fazer trabalho em hospital e presídio e tal. Falei, nossa, primeira vez que eu ouço isso, falei, mas por quê? Ele falou, porque é muito fácil, né? A pessoa, na hora que está lá morrendo, acabei de religioso. Tipo, eu tenho essa vida porcaria aqui, tem que vir na igreja, tem que fazer as coisas, então, eu estou aguentando firme.
estou aguentando firme e vou ser premiado lá na frente. Bom, o outro cara começou bem, Judas Iscariotes, andando com Jesus, foi usado por milagre, mas terminou como? Terminou mal. E no meio de tudo isso tem Jesus, que começou muito bem e terminou bem também. Mas começar bem não é uma garantia de terminar bem. É óbvio que começar bem é importante. É óbvio que acertar no início é fundamental. A Bíblia fala sobre isso, ensina a criança no caminho que deve andar, a gente ter essa preocupação em termos um bom começo. Mas a mesma Bíblia diz, e o mesmo Salomão, quem disse o texto inicial que nós citamos, diz também o seguinte, que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Não adianta começar bem. O que é que vale no final de um jogo de futebol? O time que ganhou no primeiro tempo? Ou o time que começou bem o campeonato? A gente já ouviu a expressão, o cavalo paraguaio, né? Começa bem, ganha. Lá no final o time vai perdendo força e acaba se perdendo. Sansão começou de uma forma muito bem. Sua mãe era estéril. Sansão é fruto de um milagre, gente. Sansão não nasceu fruto de uma relação sexual simplesmente, não. Sansão nasceu fruto da vontade, fruto do plano de Deus. Um anjo vai visitar a casa dos seus pais por 2 vezes. Uma coisa maravilhosa. E a segunda que o anjo aparece, a mulher diz o seguinte, aguenta aí 2 minutinhos que eu preciso chamar meu marido, você dá umas instruções ainda. Para ele, o anjo ainda deu essa colher de chá. É o cara que começa desse jeito. Você vai ver o anjo, ele sobe numa chama, num altar, quando eles oferecem uma oferta, tudo é sobrenatural, tudo é muito lindo, o chamado dele é maravilhoso, ele nasce, ele cresce, o Senhor o abençoa, ele tem um chamado especial, ele vai ser consagrado, ele não pode fazer uma série de coisas, porque ele é alguém especial para Deus. Porém, a história dele termina assim, cego, amarrado, cometendo suicídio no templo do deus Dagon. Você vai ver a vida de Saul também, é uma vida de um homem que começou muito bem, muito bem. Eu sei que às vezes a gente, para tentar fazer com que a nossa teologia caiba dentro da Bíblia e não o contrário, a gente tenta justificar e acaba inventando algumas histórias. Que Saul foi uma escolha humana e Davi foi uma escolha divina, mas se você lê com cuidado o texto, você vai ver que o fato é que Deus é que queria governar, mas o povo queria um governante. E daí, quando Deus abre essa concessão, Deus então escolhe Saul. É Deus quem escolhe. É Deus quem manda Samuel lá. É Deus quem manda Samuel ungir o rei. E Saul começa muito bem, ganhando suas primeiras batalhas, obedecendo a Deus, fazendo o que é direito, mas termina como, gente? Do mesmo jeito que Sansão, cometendo suicídio, se lançando sobre sua própria espada, alguém que tinha um chamado tão lindo. Você vai ver na Bíblia, Saul ser encontrado entre os profetas, profetizando, o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, muda seu coração, mas começar bem não é garantia de final feliz. Tem muitos casais que começam muito bem, né? O casamento começa muito bem, estão apaixonados, têm planos, têm sonhos, têm um futuro todo pela frente, mas não cuidam do coração, não calibram suas emoções, e daqui a pouco aquilo tudo que era lindo, que era maravilhoso, que as pessoas olhavam e falavam, poxa, olha que maravilha, eu estou cansado de ver isso, certamente você está cansado de ver isso também. No meio do caminho, um desvio vai desembocar num final muito e muito triste. E é muitas vezes assim que as pessoas levam suas vidas, achando que tem uma garantia, porque teve um início bom. Mas a história de Sansão está aí para nos ensinar o contrário. A segunda coisa que eu queria deixar
para nós pensarmos aqui, é que o caminho do isolamento é sempre muito perigoso. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: o caminho do isolamento é sempre muito perigoso. Olha, é curioso, você vai ver na Bíblia que todo personagem bíblico tem um companheiro. Vai ver, isso é uma tônica na Bíblia. Então, você vai ver Moisés, ele tem Arão, tem Ur, tem Josué. Lembra? Moisés está lá no cume do monte, mas ele não está sozinho. Arão está de um lado, segurando a sua mão, Ur está do outro. Josué está lá guerreando a batalha. Moisés, quando está no monte orando, Josué está ali no pé do monte. Foi assim com Elias. Vai ver que o ministério de Elias sempre tem um moço. O final é Eliseu, aquele que vai ser o seu substituto. Eliseu, da mesma forma, você nunca vai ver Eliseu sozinho, apesar de ser um cara de difícil temperamento, né? O primeiro milagre de Eliseu é soltar as ursas para comer o povo que chamou os moleques, chamou ele de careca. Chamar pastor de careca não é um bom caminho, hein? Por favor. Por favor. Estou falando isso aqui assim, sem pretensão nenhuma. Mas, normalmente, gente assim, é igual matar gato. A vida trava 7 anos. Você vai ver Pedro, no início da igreja, ele está indo para o templo orar, ele está com quem? Está com João. Poxa, são diferentes. Tem temperamentos diferentes. Pedro, enérgico, João, todo, ai, meu amado, meu amado. Mas estão juntos. Estão caminhando junto. Você vai ver Paulo. Paulo, a vida toda, está cheio de companheiro. Barnabé, Silas, Demas, João Marcos, Timóteo. E lá no final da sua vida, quando só Lucas está com ele, ele fala: Timóteo, cara, vem me visitar. Poxa, eu estou sozinho, vem para cá. Traz João Marcos, que ele havia arrumado uma confusão com o moleque lá atrás. Traz ele junto, porque Paulo não queria ficar só. Tamanha importância de caminharmos juntos. Bom, que não falar de Jesus, gente? Jesus podia ter vindo aqui e resolvido a parada sozinho, sim ou não? É até mais... Porque às vezes levar alguém junto é um peso, não é não? Porque você quer ir para um canto, o cara quer ir para o outro, você pensa em ir para um lugar, a pessoa quer ir junto, mas Jesus vem e escolhe 12. 12, onde ele está, os 12 estão juntos. Às vezes os 12 não estão, mas os 3, Pedro, Tiago e João, estão. O caminho do isolamento é muito perigoso, e a Bíblia é um livro que nos ensina sobre relacionamento. Você vai ver na criação, depois de Deus fazer todas as coisas, os planetas, sol, lua, estrelas, florestas, os animais, cara, está tudo perfeito. Dele coloca o homem, a cereja do bolo, né? A coroa, aquilo que a Bíblia diz, a coroa da criação. E tudo você vai ver, cada passo de Deus, você vai ler em Gênesis o relato de Moisés, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Cada passo de Deus, ele celebra aquele avanço. Ele falou, pô, está ficando legal. Curioso, né? O texto começa ruim. A terra era sem forma e vazia. Daí, no primeiro dia, haja luz, houve luz. Viu Deus que era bom. O que é isso? Uma terra sem forma e vazia, iluminada. Estava muito longe de ser o ideal, mas Deus celebra. E cada passo da criação, Deus celebra. Cada passo, cada avanço, ele vai... De repente, ele faz o homem. Pô, olhou, ele diz, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. A solidão não faz bem. E Deus, então, faz Eva. Aliás, um parênteses aqui, aproveitando que as irmãs não estão aqui, eu acho que quando Adão acordou, olhou, falou, nossa, gostei. Que o senhor fez ela assim, cabelo bonito? Falou, para você amá-la. Falou, gostei. Rosto bonito, fino, diferente, não tem esse gogó aqui igual o meu, né? Essa coisa, gogó de Adão que fala, né? Bonito. Por que o senhor fez ela linda assim? Para você amar ela, Adão. E esse corpo, cinturinha fina, diferente do meu, essa pança minha aqui.
por que o senhor fez isso? Para você amá-la. Daí ele chamou Deus de canto e falou, mas viu, por que o senhor fez ela tão burrinha assim? Para ela te amar. Porque senão você estava perdido. Senão você estava perdido, cara. Não ia adiantar. Exato. Deve ter alguma mulher ouvindo aí. No final. Eclesiastes diz, melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor. Paga no seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. E o texto termina dizendo, ai, porém, do que estiver só. Se é uma coisa que faz bem para o coração, gente, é a companhia. Se é uma coisa que arruma o nosso coração, é ter alguém ao nosso lado, é ter um amigo, é ter um companheiro, é ter alguém com quem compartilhar nossas dores, nossas angústias, nossas alegrias, nossas felicidades. Isso faz bem para o coração. Faz bem para o coração. Felizmente, hoje, as pessoas estão cada dia mais isoladas, né? Você tem 5 mil amigos no Facebook. Obrigado. O que é que eu faço? O que eu faço com essa turma toda? O que é que eu faço? E às vezes se isola. E às vezes não dá abertura para novas pessoas chegarem. Existe hoje até uma moda de gente que acha que pode ser cristão sozinho, né? Eu sou crente, mas na minha casa. Porque a igreja dá muito dor de cabeça. Então, é o santo culto em seu lar. A pessoa está lá. Quem é seu pastor? O missionário Soares ou alguém da televisão. Né? Porque isolamento é perigoso. O Salmo 133 diz que ali onde existe a comunhão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, o Salmo termina dizendo, ali, nesse lugar, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde tem comunhão, onde tem relacionamento, onde tem união. Provérbios 18:1 diz, o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a sabedoria. Quem anda só é tolo. Quem anda só não raciocina. O solitário só busca o seu próprio interesse. Até Deus falou, até Jesus disse o seguinte, eu só vou se tiver 2 ou 3 reunidos. Se não tiver, eu não vou, não. Eu me lembro, teve um culto, quando eu era presidente de jovens da igreja, eu estava noivo. Não foi ninguém no culto da juventude. Só minha noiva. Obrigada também. E eu fiz, porque se não fosse, que jeito que ia. E eu fiz tudo, dei abertura, li um salmo, sentei no teclado, toquei lá umas 3 louvor, preguei. Eu só não recolhi oferta porque eu não tinha 1 centavo e sabia que ela também não tinha. A gente ia casar, o negócio estava feio. Então, a única coisa que nós não fizemos foi passar sacola, do resto fizemos tudo. E eu terminei o culto com a seguinte sensação, falei, graças a Deus a Dani veio, porque se ela não viesse, nem Deus ia vir. Porque tem que ter 2, pelo menos, reunidos. Ia ficar só eu e o capeta falando, você é um fracassado, seu ministro de Deus não te chamou coisíssima nenhuma. Relacionamento faz bem, gente. Relacionamento faz bem. E você vai ver a vida toda de Sansão, nunca você vai ver um companheiro. Nada. Como eu disse, Moisés tinha Arão, Paulo tinha Silas, tinha Lucas, tinha Timóteo, Jesus tinha os 12, Pedro tinha João. Não, mas Sansão está sempre sozinho, cara, andando de uma cidade para outra, indo para lá, para colar, atrás de uma mulher ali, atrás de um negócio ali, sempre sozinho, sempre. Talvez porque ele pensasse o seguinte, eu resolvo as coisas sozinho mesmo. Eu resolvo sozinho mesmo. Uma vez ele matou lá 1000 filisteus com uma queixada de jumento, sozinho. Eu falei, para que eu vou carregar mais gente? Junto. Mas o caminho do isolamento faz mal para o coração. É perigoso. Terceira coisa que a história de Sansão nos ensina. Não empurre para frente as deficiências do seu caráter. Não empurre para frente
as deficiências do seu caráter. Olha, todos nós aqui temos pé de barro. Todos nós aqui temos, vou usar uma palavra aqui, não intencional, hein? Nosso calcanhar de Aquiles. Sabe qual é a história do calcanhar de Aquiles, né? O guerreiro de Troia, que não existiu, tá? Pelo amor de Deus, ontem eu estava num lugar, um cara começou a me falar da história de Troia como se fosse real, é mitologia grega, é conversa fiada. Mas a mãe do menino recebeu uma direção dos deuses que ela precisava banhar o garoto todo dia num rio sagrado. E que as águas daquele rio sagrado iriam tornar o seu corpo imortal. E a mãe do menino, então, leva o menino para o rio para o banhar, mas quando vai o banhar, segura ele pelo calcanhar, pelo tendão, e o molha. Todas as vezes que ele é banhado, a única área em que aquele rio sagrado não toca é o seu calcanhar. Então, o único ponto vulnerável do guerreiro é o seu calcanhar. Isso é para mostrar que todos nós temos um ponto vulnerável, um ponto fraco. Alguns têm o álcool como um ponto de vulnerabilidade. Tem gente que não pode tomar nem sorvete de passas ao rum. Não é? Tem que entender isso. Quem foi alcoólatra, quem viveu, eu trabalhei muitos anos fazendo triagem em casa de recuperação, eu sei como é que é. Eu vi de perto isso. Vi de perto. Quem foi alcoólatra não tem esse negócio de vai num restaurante, não, tem um licorzinho digestivo. Não, para trás de mim, Satanás. Não quero, pastor. Serve só suquinho de uva, sinuelo na ceia, nem chapinha, nada. É o ponto fraco, vulnerável. Outros não têm problema nenhum com o álcool, sabe lidar, mas é o sexo oposto. É sua sexualidade. Não pode ver está sempre se enfiando onde não deve, seu nariz, mexendo com a mulher dos outros. Tem gente que as drogas, a mentira, o dinheiro, cada um tem um lado vulnerável. E Sansão tinha sérios problemas com a sua sexualidade. Você vai ver que o negócio dele era a mulher. Acabou com a vida dele, foi sempre ir cheirar onde não devia. Só que o problema, gente, não é nós termos um ponto fraco, todos nós temos, o problema é a gente empurrar com a barriga. O problema é a gente fingir que nada está acontecendo, o problema é ir empurrando as deficiências do nosso caráter. Porque uma hora a corda arrebenta, uma hora a gente estava vindo, e o pastor Márcio estava me falando de um pastor conhecido da gente de tantos anos, um pastor já com uma certa idade, que, cara, está terminando a vida sozinho, está terminando a vida doente, não só fisicamente, mas agora começa a afetar todas as áreas da vida dele. Por quê? Porque a vida toda ele foi, vamos tocando, vamos fingindo que não tem nada acontecendo. Mas hoje os filhos estão longe, a esposa está longe, a igreja não o quer, porque foi empurrando para frente as deficiências do caráter. Você vai ver que em nenhum momento da sua vida Sansão dá um sinal de arrependimento, Cláudio. Nenhum momento. Nenhum momento, sabe? Porque quando a gente faz besteira, o que é que a gente faz, gente? Putz, cara, que eu fui me meter nisso? O que é que eu fui me envolver com isso? O que é que eu fui fazer isso? O que é que eu fui me relacionar com isso? Não. Em nenhum momento Sansão dá um sinal de arrependimento. Aliás, essa é a marca de Saul também. Você vai ver que Saul, todas as vezes que Samuel vai o repreender, ele apresenta para Samuel o quê? Uma justificativa. Não, eu fiz isso porque tu não vinha nos dias aprazados,
Eu não obtive a benevolência do Senhor, os inimigos se acamparam em Miquimás, o povo foi se espalhando. Quer dizer, é culpa do inimigo, é culpa do capeta, é culpa de Deus que não me abençoou, é culpa sua, profeta, de não ter vindo, é culpa do povo que... Eu não. Imagina, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ele nunca assume nada. Você vai ver que Davi, quando Natã vai lá e bota o dedo na cara dele, o que é que Davi fala? Pequei contra o Senhor. Davi reconhece. E Natã diz para ele o quê? Você não vai morrer. Deus te perdoou. Davi, enquanto ele encobriu, ele diz o seguinte, escrevendo no livro dos Salmos, os meus ossos estavam quase apodrecendo. Enquanto eu calei meu pecado, enquanto eu fingi, enquanto eu encobri, enquanto eu fingi que não tinha nada acontecendo, eu fui apodrecendo, eu fui morrendo, eu fui definhando. E você vai ver que a vida de Sansão é a vida de alguém que vai levando a sua vida, achando que nada aconteceu, que pega um pecado, levanta um tapete, joga, varre para debaixo do tapete e diz, não, vamos tocar para frente. Vamos tocar para frente. E o problema é o seguinte, o problema é a bênção de Deus, né? A graça de Deus, os dons são dados, a Bíblia diz, sem arrependimento. O fato de você pecar, o fato de eu pecar, não significa que eu não vá subir aqui e pregar e Deus me usar. Não significa que você não vai tocar uma música, dirigir o louvor, tocar, exercer seu ministério, e Deus vai falar, não, você pecou, agora está aqui, não sabe mais cantar, não sabe mais pregar, não é mais usado para cura, não é mais usado para isso. Não, os dons são dados sem arrependimento. Acontece que naquele dia Jesus disse, muitos dirão, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos. Mas Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Nunca, vocês praticam a iniquidade, apartai-vos de mim. Tem 3 coisas que a gente precisa entender sobre o pecado. Eu sei que não é um assunto muito confortável, mas é um assunto necessário. Às vezes é aquela injeção, ai, doeu, mas aguenta firme aí. Em primeiro lugar, o pecado sempre o levará mais longe do que você gostaria de ir. Vou repetir, o pecado sempre o levará mais longe do que você gostaria de ir. Ele diz, não está dentro da minha esfera de controle. Você vai conversar com um cara que pega um travesti numa esquina e enfia a vida no nariz e acaba o casamento dele, é pego e é envergonhado. Você vai conversar com um cara dele, não acha que ele acordou um dia e falou, putz, cara, hoje eu estou com uma vontade de pegar um traveco. Ele começou brincando com pornografia. O pecado leva a gente sempre mais longe do que a gente estava disposto a ir. Vai ver que alguém que mata alguém, estrangula alguém, esses crimes bárbaros que a gente vê, corta, ou entra num cinema, metralha. Não começou assim, gente, de uma hora para outra. Você vê um cara viciado em crack, vivendo uma situação subhumana. Ele não levantou um dia, começou com uma brincadeira. Alguém ofereceu um baseado, ele foi lá, fumou. Não, porque nem é tudo isso que falam. Não é assim? Não é tudo isso. Daqui a pouco, a ação do baseado e o Salmo capítulo 42, verso 7 diz, um abismo chama outro abismo. O pecado sempre nos leva mais longe do que onde a gente gostaria de ir. Tem uma segunda coisa sobre o pecado sempre o retém por mais tempo do que você gostaria. O pecado sempre exige mais tempo do que você estava disposto a dar para ele. Davi só queria uma noite, né? Só queria uma relação sexual. Ele levantou, aquele dia olhou, viu a mulher tomando banho, falou, pô, bonita, eu quero. Mandou chamar, falou, pô, vou lá, dou uma descarregada aí, acabou. Eu me sinto melhor. Foi isso que aconteceu. Ele vai ter que, depois, mentira atrás de mentira, acabou matando o marido da mulher. Você vai ver a vida de Davi depois. Um filho estuprando a outra filha, depois o irmão dessa matando o próprio irmão. A casa de Davi virou avesso, porque
o pecado sempre exige mais do que a gente estava disposto a dar para ele. Em terceiro e último lugar, o pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. O pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. Sabe aquela pessoa que se assusta com a fatura do cartão de crédito no final do mês? Chega a fatura e diz, nossa! Dá a impressão que não foi ele que passou o cartão, né? Deve ter sido minha mulher. Sabe que esses dias agora tem esse mecanismo aí, né? Você passa o cartão, avisa no celular. Esses dias um cara da igreja mandou a mulher para o shopping, disse que no segundo tocada que deu, ele ligou, falou, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Mas o pecado é assim. A fatura sempre vai te surpreender, o preço vai ser sempre mais caro. Quem sabe, meu irmão, e eu falo isso com temor e tremor no meu coração, mas quem sabe você chegou aqui hoje empurrando com a barriga algumas deficiências do seu caráter. Mentira, sexualidade, drogas, questões financeiras. Chegou aqui falando, não, mas tá dando tudo certo. Salomão disse, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje é um dia de libertação em nome de Jesus nas nossas vidas. Quarto lugar, são 17, estou brincando, é só mais 2. Não busque a Deus somente em situações extremas. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga, não busque a Deus somente em situações extremas. Nos meus anos de ministério, eu completei agora, esse mês de abril, estou completando 15 anos de ministério pastoral. Completei 15 anos de casado, 15 anos que eu sou pastor. Eu comecei a receber minha primeira licença aos 20 anos. O que mais eu tenho visto, fora os outros anos na igreja, como líder de jovens, como, enfim, sempre enfiado na igreja desde criança, foi gente que só busca Deus na hora que a porca torce o rabo. Só busca Deus na hora do aperto. Já viu isso, não? Quando a coisa está boa, vai tocando. Mas, cara, quando o negócio aperta, diz, ora, jejua, lê a Bíblia, não falta um culto. Por quê? Porque senão não minha casa cai. Não minha casa cai. Imagina você tem um amigo, um cara que você não fala muito com ele, mas um dia ele te liga e fala, Bruno, você pode me emprestar R$5.000? Estou vivendo uma situação aqui, PVA do meu carro esse mês, e matrícula da escola das crianças. Imagina você. Você diz, nossa, Aquiles, caramba, cara, faz tempo que a gente não se vê, mas não, vou te ajudar. Eu falo, Bruno, pelo amor de Deus, cara, daqui 3 meses eu me ajeito, me reorganizo, eu te pago. Não, beleza. Aí, dito e feito. 3 meses, o dinheiro está na mão. Nunca mais a gente se fala. Nunca mais, eu não passei na sua casa, não te mandei um oi, não te mandei nada. Passa 1 ano, toca seu telefone, você olha e fala, Aquiles, caramba, o que será que ele quer? Aquiles, e aí, rapaz? Fala, Bruno, como é que tá? Fala, rapaz, seguinte, bati o carro, Cara, o seguro estava vencido e eu estava errado, ficou meu carro, o carro da mulher bateu, o cara ficou 8 pau. Eu não tenho como pagar esse dinheiro, cara, está um inferno na minha vida, eu estou num aperto, você me socorreu da outra vez, você se lembra, eu te paguei. Cara, me ajuda, eu sei que você pode me ajudar. Não, claro que isso, rapaz, misericórdia. O
aqui, 3 meses eu te pago. E vou lá, certinho, ele me deu os 8 mil, paguei, tranquilo. Nunca mais falo com ele. 2 anos depois, toca o seu telefone, você olha aquilo, o que é que você pensa? Quanto que é dessa vez? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você se ajoelha, o que é que Deus pensa? Quando você ajoelha, quando você vem para o altar, o que é que Deus pensa? Quanto é? O que é que está precisando? Porque muitos de nós só buscamos a Deus em situações extremas. A gente não tem uma atitude de adoração, a gente não tem uma vida no altar, a gente não tem um relacionamento com Deus, é um relacionamento baseado no interesse. Entendeu? É o que Deus pode me proporcionar. Aquele livro Caçadores de Deus foi um marco na vida de tanta gente, né? Pare de olhar para as mãos de Deus e olhe para a face de Deus. Porque a gente está sempre olhando no que o Senhor pode me dar, me proporcionar. E você vai ver que Sansão, curioso isso, hein? Depois leia em casa a história dele, você só vai ver Sansão orar 2 vezes. Uma quando ele está morrendo de sede, ele acabou de matar um monte de gente, e ele daí falava, o senhor vai me matar e tal, não tem água, está morrendo, aí sai água de uma rocha, vai lá e bebe. E a última vez que ele ora é quando ele está preso, cego, no templo do deus Dagon, que ele diz, Senhor, só mais essa vez me ajuda, e morrendo. Sansão só buscava Deus em situações extremas, só quando precisava. Ao contrário de Davi, você vai ler o salmo todo, você vai ver Davi buscando a Deus, sim, em situações difíceis. Você vai ver Davi dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai ver Davi dizendo, em todo tempo, eu louvarei ao Senhor, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Paulo diz, orai sem cessar. O profeta diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus passava madrugadas orando. E está aqui uma lição para nós, busque a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, isso faz bem para o coração. Isso arruma a nossa alma, isso arruma nossas emoções, isso nos protege. Quinto lugar, quinta coisa, e talvez seja a mais importante de todas as que eu vou falar para você até aqui. Descontrole emocional pode colocar tudo a perder. Repita isso comigo, diga, descontrole emocional pode colocar tudo a perder. Gente, como pastor, tem outros pastores aqui, irmãos, líderes que sabem do que eu estou falando. 90% dos casos que me chegam no gabinete pastoral não tem nada de espiritual, são questões emocionais. 90%. 90%. Seria uma bênção se fosse espiritual e eu fizesse uma oração e dissesse, pombagira do inferno, 7 saia, sai dessa vida, sai desse corpo, tranca a rua das almas, Maria Mulambo. Tem gente que sabe mais nome de demônio do que eu, né? Eu li Orixás, Caboclos e Guias do Bispo Macedo, mas faz muito tempo. Então eu esqueci os nomes. Ele tem uma lista grande lá de nomes, que ele sabe. Eu não gosto de mexer muito com essa gente, não. Mas, enfim, mas não é espiritual. É emocional. Eu sei que às vezes a gente esconde atrás do espiritual, a gente diz, não, botaram meu nome na boca do sapo. Tem um negócio me travando, fizeram alguma coisa numa cachoeira para mim. Teve uma velha que disse para minha mãe, quando ela estava grávida, olha esse menino.
Teve uma cigana aqui. Gente, descontrole emocional pode colocar tudo a perder. Você vai ver em Juízes 16 um fato assim crucial na trajetória de Sansão. E a Bíblia diz o seguinte: ele estava, só abrindo um parênteses, ele estava com Dalila era sua esposa, e Dalila queria saber o quê? Qual era o segredo da força dele. Dalila era filisteia, era do povo inimigo, e os caras compraram Dalila, assim como já no primeiro casamento de Sansão, ele foi casado 2 vezes, no intervalo disso teve uma prostituta que ele pegou também. O cara era do peru, viu? Irmão Sansão. E daí ele está lá, a mulher quer saber qual é o segredo da sua força, e ele inventa umas lorotas para ela, e ela, você não gosta de mim, porque ele arrebenta tudo, diz que tal. Daí o verso 16 diz o seguinte, olha só, tenta entrar na cena junto comigo. Importunando-a ela todos os dias. Você já viu, você conhece, a sua não é assim, mas você já ouviu falar de algum homem que tem mulher goteira? Alguém aqui conhece alguma? De um amigo, que quando quer uma coisa... Olha lá, o pastor está olhando aqui para trás. Não, sem entregar ninguém, só dando uma olhada, mas ninguém levantou a mão, ninguém conhece. Está gravando, oh meu Deus. É por isso que vocês não levantam a mão, né, seus cachorros? Eu também não conheço nenhuma. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando. Gente do céu. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Apoderou-se da alma dele. Sansão, ele recebeu o Espírito Santo, mas agora ele foi possesso de uma impaciência de matar. Ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle emocional. E você vai ver que é aqui que a porca torce o rabo. É aqui que Sansão conta seu segredo para ela, porque ele não aguenta mais. Ele diz, está no meu cabelo, se cortar meu cabelo, acabou minha força. E o que é que vai acontecer, gente? É o que eles vão fazer. Então, o que é que o descontrole emocional gera na vida da gente? Eu conheço gente que não para num emprego, não é porque ele é péssimo funcionário, é porque ele não tem controle emocional. Todo lugar que ele vai, ele arruma uma confusão na empresa. Ou ele sempre está sendo perseguido, ele é sempre vítima, ele é coitado, porque a gente normalmente já acha que descontrole emocional é o nervosinho, também, mas é o calminho também. É descompensado emocionalmente. Sempre, ninguém gosta de mim, descontrole emocional. Famílias acabam por causa de descontrole emocional. Descontrole emocional. Ele diz, acabou, perdi a paciência. Cheguei no meu limite. Já ouviu essa frase, não? Cheguei no meu limite, cara. Deu, passou. Passou da conta. Pessoas perdem a bênção por causa de descontrole emocional. Moisés matou um cara. Lembra do texto? Um egípcio. Enterrou, se descontrolou. Seu ministério paralisou por 40 anos. Lá na frente, mas na reta, cara, para entrar na terra prometida, Deus falou para Moisés, fala a rocha. Lembra o que ele fez? Pegou o cajado, mas deu 2 bordoadas na rocha. Pá, e saiu água. E Deus falou, mas você não entra na terra prometida. Você não entra. Descontrole emocional pode colocar tudo a perder. Já vi casamentos suportarem traição, mas não suportarem emoções descontroladas, como ciúmes, por exemplo, como tantas outras coisas.
Já vi profissionais excelentes, preparados, com diploma, não irem para frente. A razão? Descontrole emocional. Já vi atletas terem sua carreira interrompida por causa do quê? Descontrole emocional. Quantos jogadores de futebol a gente viu que a carreira não foi para frente? Não é porque o cara não jogava bem bola. É porque o cara era fraco emocionalmente. Ele não conseguiu lidar com a fama, ele não conseguiu lidar com o dinheiro. O cara saiu da favela, agora está morando em Milão. O cara não consegue lidar, aquilo é muito... Daí uma hora ele surta. Uma hora ele vai para um apartamento, leva 90 modelos junto, cocaína, droga, bebida, descontrole emocional. É a alma do cara gritando, dizendo, eu não estou pronto para isso aqui. Eu não estou preparado para esse mundo. Meu lugar é a favela. É lá que eu me sinto bem. Descontrole emocional. A gente vê político. Tem um dos políticos aí, candidato agora, um cara... Enfim, eu tenho meu pé atrás com ele. Cada um tem suas preferências, não é só política que nós estamos falando aqui, mas o cara é descompensado emocionalmente. Desde sempre. Conhece a economia, conhece o país, conhece tudo, mas, cara, para tirar o cara é rápido do sério. Descontrole emocional. Podia estar já à frente. Podia, de repente, estar governando o país. Descontrole emocional. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz que a santificação atinge a nossa alma também. O Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, para te encontrares irrepreensíveis na vinda do Senhor, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. A santidade tem que atingir também as nossas emoções. Não é só o nosso espírito recriado, também as nossas emoções. E eu concluo essa história dizendo uma sexta e última lição. Essa história é tão triste. Mas eu termino ela dizendo para você o seguinte, a história de Sansão nos ensina, acredite na graça de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, acredite na graça de Deus. A história de Sansão nos mostra a oportunidade de novos começos também. A oportunidade de recomeçarmos. Quando ele está no pior momento da vida dele, preso, imagina você, gente, cego, amarrado, com animais ali num templo imundo, de um Deus imundo. A Bíblia diz, no verso de número, capítulo 16, verso de número 22, o seguinte, e o cabelo da sua cabeça, após ser rapado, começou a crescer de novo. O cabelo da sua cabeça, após ser raspado, começou a crescer de novo. Sabe que a força de Sansão estava no cabelo dele. Quando raspam o cabelo dele, ele perde a força. Mas isso aqui é um sinal da graça de Deus. Isso aqui é um apontamento de um Deus que traz nova todas as coisas. De um Deus que ainda quando a gente botou tudo a perder, Ele diz, eu não desisti de você. Eu tenho algo para realizar ainda na sua vida. Você vai ver, o texto conta que Sansão matou mais gente no seu momento final do que durante toda a sua vida, mais filisteus. Sabe o que é o cabelo crescer? O cabelo crescer é Jesus Cristo ir lá no mar de Tiberíades, atrás de Pedro, quando Pedro mesmo já tinha desistido de si. Após ter negado a Cristo, ele diz, eu vou voltar a pescar. Mas a graça de Deus foi encontrar Pedro. Quando Moisés matou aquele cara lá no Egito e botou aquele cara dentro da areia, foi descoberto, ele passa os próximos 40 anos fugido. Pensando o quê? Acabou. Eu coloquei tudo a perder. O propósito de Deus para a minha vida acabou. O plano perfeito de Deus para a minha vida acabou.
Mas a graça de Deus vai encontrar Moisés naquela sarça ardente, dizendo: eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para a sua vida, vamos recomeçar. A história de Sansão nos ensina que Deus não desiste da gente. Muitas pessoas poderiam ouvir uma mensagem como essa e dizer assim: poxa, Aquiles, cara, legal, mas você chegou 15 anos depois. 15 anos de atraso. Porque, cara, agora eu já estou... Agora já botei tudo a perder, agora minha vida financeira não tem mais jeito, agora meu ministério não tem mais jeito, agora meu casamento não tem mais jeito, agora minha vida pessoal, meus filhos, minha família não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa tarde, tome essa palavra como profética do trono de Deus para o seu coração. Acredite na graça de Deus. Acredite num Deus que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria orar por você hoje à tarde. Eu vou pedir para você ficar de pé. Não sei se o pessoal da música vai chegar, mas nós queremos orar hoje, pedindo para que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a prosseguir. Sabe, talvez você sinta sem força, mas eu quero que você saia daqui hoje dando o grito que Sansão deu: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu não estou falando das pessoas. As pessoas desistem da gente. E não recrimine as pessoas, porque eu também já desisti de muita gente. Você também já desistiu. Você já olhou para alguém e falou: esse cara não tem jeito. Cara, esse é nó cego mesmo, né? É assim que a gente fala. Esse aí é atrapalhado mesmo. Eu não estou falando das pessoas. Estou falando de Deus. Estou falando do Senhor. Você vai ver que por trás de todo líder, de todo homem de Deus chamado na Bíblia que cumpriu o seu propósito, ele caiu. Caía do homem. Mas o levantar é de Deus. A gente escorrega mesmo, a gente faz o que não devia, a gente não presta atenção. Mas como eu disse, uma hora o coração aperta e a gente vai parar num hospital. Eu voltei agora no cardiologista fazer exames do coração, esses exames de esforço, né? 10 anos depois, 9, porque foi o ano passado, meu médico falou assim para mim, eu até achei que eu estava bem pra caramba mesmo. Falou: melhor do que isso, é só atleta de alta performance, cara. O seu coração está tinindo. Se você conversasse comigo lá atrás, há 10 anos, eu ia dizer: eu não tenho força para continuar. Mas Deus é poderoso para te ajudar a recomeçar nessa tarde. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei como você pode sair daqui. Você pode sair daqui vivificado no Espírito. Eu gostaria que, enquanto a gente adora, se você quer colocar sua vida no altar de Deus, dizer: Deus, me ajuda a recomeçar, me ajuda a prosseguir, a seguir em frente, talvez com marcas, talvez você deixou algumas pessoas no caminho, talvez eu tenha falando para alguém aqui que está até no segundo, terceiro casamento, fala: putz, cara, eu queria ouvir uma palavra como essa há 30 anos, talvez você não conversa mais com seu filho, talvez, não sei como é que estão as coisas em casa, mas eu sei que Deus acredita em você. Deus acredita em você. Talvez seus pais não acreditem mais em você, mas Deus acredita em você. E Ele diz: eu te ajudo, eu te sustento. Enquanto nós adoramos, se Deus falou com você hoje, sai do seu lugar, chega aqui no altar junto comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Tirou do jardim. Isso, vem adorando.
tua humildade. Chega bem para frente para caber todo mundo, por favor. Jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. Se entregue para Ele. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Vamos do início juntos. Meu orgulho me tirou do jardim. Faça essa oração. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Levante as suas mãos comigo. Levante o seu rosto para o céu. Olha para Ele. Ele tem graça para a sua vida hoje à tarde. Diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Aleluia. E ser achado nele. Queremos te conhecer, aleluia. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua graça. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Precisamos de ti. Precisamos da tua graça, Senhor. Milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Sabe, às vezes eu penso que o que impediu Sansão de orar, de ter alguém ao seu lado, uma companhia, era o seu orgulho. Era o fato dele achar que ele resolvia sozinho, e resolvia mesmo.
Só que ele estava ganhando o mundo e perdendo sua alma. E hoje o Senhor chegou aqui para dizer para você: tem uma saída. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. No tempo oportuno Ele vos exaltará. Pai, em nome de Jesus, tem homens aqui que dentro desse coração tem um grito de desespero. Tem pessoas aqui talvez vivendo uma máscara, uma fantasia. Às vezes no rosto traz um sorriso, mas por dentro está sendo comido, definhando por escolhas, por situações. Pai, eu não sei, mas eu sei que a Tua graça é abundante sobre a nossa vida. Toca na vida desse homem, toca na vida desse moço, toca na vida desse que vem para o altar hoje, clamando por ajuda, gritando por socorro, dizendo: Deus, ajuda-me, ajuda-me a continuar, ajuda-me a prosseguir. Em nome de Jesus, ajude a dar mais esse passo, mais esse passo. Aleluia, 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 aleluia. Vou dizer algo para você. Um dia no passado, li um livro de um cara que chegou no cume do Monte Everest, sabe, o lugar mais alto do planeta, e enfrentou uma neve, tempestade, falta de oxigênio e avalanche. E alguém perguntou para ele assim: o que é que você aprendeu com tudo isso? E ele escreveu uma biografia, na verdade escreveu a sua jornada, né, num livro, chama Meu Everest. Ele disse o seguinte: eu aprendi que na vida nada resiste a um passo de cada vez. Nada resiste a um passo de cada vez. Pequeno, devagar, mas constante e sistemático. Talvez vocês tenham uma jornada grande pela frente. Talvez você esteja muito longe da onde gostaria de estar. Mas o melhor não é sabermos, o bom é sabermos que a gente está no caminho. Eu posso não estar onde eu gostaria, mas o importante é que eu já não estou mais onde eu estive. Eu já avancei, eu já fui para frente. E eu penso que essa conferência, esse tempo juntos aqui, é Deus me ajudando e te ajudando a, sabe fazer o quê? A dar mais um passo. Porque talvez você chegou aqui hoje a ponto de jogar tudo pro alto, de desistir, de dizer não, acabou. Mas Deus diz para você: continue avançando, continue, dê mais um passo, acredite, o melhor está por vir. Jesus disse: olha, lembre-se da mulher de Ló. Engraçado, né? Jesus nunca disse para lembrar de Abraão, de Davi, de Salomão, para lembrar de Ló, a mulher de Ló. Quem que é essa mulher? Nem nome dela a gente tem. O que é que Jesus estava nos ensinando? É o seguinte: é o que está na sua frente é mais importante do que aquilo que passou. O que Jesus estava querendo dizer é que o passado nos paralisa. Não fique preso nos seus erros, não fique preso nos seus tropeços, não fique preso nas traições, não fique preso no que fizeram para você. Olhe para frente, porque Deus quer te levar para um lugar mais alto, em nome de Jesus. Você crê nisso? Crê nisso? Levante as suas mãos comigo então, levante os seus olhos para Ele, levante, porque é de lá que vem o teu socorro, e diga:
Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Graças a Deus.